Bom, então nesse último vídeo eu queria mostrar alguns detalhes, algumas equações do assunto de aglomerados de galáxias. É possível que os tópicos desse vídeo fiquem um pouco mais especializados do que nos vídeos anteriores, porque são coisas que se conectam com algumas das minhas linhas de pesquisa. Mas eu acho que vale a pena assim mesmo, porque eu vou tocar nos assuntos aqui que são umas explicações que não se encontram com tanta facilidade nos livros didáticos, né? Então pode ser útil. Então vamos lá, aglomerados de galáxias. Aí eu vou falar então sobre algumas coisas sobre os perfis do halo de matéria escura e depois alguns assuntos sobre o gás do meio interaglomerado. São coisas que a gente precisa saber para estudar esses assuntos. Tem um conceito importantíssimo em extragaláctica, aqui no estudo de galáxias e de aglomerados, que é o conceito de massa do virial e associado a ele de raio do virial. Então são coisas que vocês vão encontrar o tempo todo em tudo quanto é artigo de extragaláctica, o conceito de massa do virial, né, também chamado de M200. Então vamos lá, a explicação do que vem a ser isso. Primeiro, deixa eu só insistir aqui no conceito de massa cumulativa. Então, massa cumulativa é a massa contida dentro de um determinado raio. Tudo bem? Então, imagina que esses pontos amarelos aqui representam, por exemplo, o halo de matéria escura de um aglomerado de galáxias. Ou de uma galáxia, não importa, um halo de matéria escura de qualquer escala. Então, esses pontos amarelos representam a massa da matéria escura. Você poderia pegar a massa contida dentro de um determinado raio. Tudo bem? E, evidentemente, quanto maior for o raio, maior vai ser a massa que está interna àquele raio. Então, ok, esse é o conceito de massa cumulativa. É a massa que está dentro de um determinado errinho. Quanto maior for o errinho, mais massa tem dentro. Aí, se você fizer um gráfico disso, concorda que a massa cumulativa, portanto, ela só cresce, né? Ela tem que ser uma função que cresce monotonicamente. Né? Ela é zero para o raio zero, evidentemente, e vai aumentando. E chega uma hora que ela para de aumentar, né? Que é quando você atinge a massa total. Aí não adianta continuar indo para fora, para R's maiores, porque digamos que a massa já acabou. Então, o formato geral de uma massa cumulativa, né, em função do raio, seria uma função desse tipo. Tudo bem? Quanto maior o raio, maior a massa contida dentro daquela esfera. Ok. Agora, tendo isso em mente, a gente pode fazer uma coisa que é dividir a massa cumulativa pelo volume da esfera. Tudo bem? É só o conceito de densidade, nada além disso. Né? Da densidade tridimensional de massa, só isso. Então a massa cumulativa dividido pelo volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo, vai nos dar uma coisa, mas que coisa é essa exatamente? É a densidade média, né? A densidade média dentro daquela esfera. Eu estou enfatizando média porque você poderia falar onde é esse valor de densidade? Onde é esse ρ de R? É em qual R? Não, não é em um R específico, né? É a densidade média dentro da esfera de raio R. Mas nenhum ponto isso quer dizer no raio R, não é lá que se atinge a velocidade ρ médio, né? Não é isso, não é isso. É a densidade média. Massa dividido pelo volume da esfera. A massa inteira dividido pelo volume inteiro. Ok, então aqui a gente não tem resolução ao longo de todos os R's. Né? É uma coisa média da esfera inteira. Tá. Aí, a próxima coisa é pensar nisso ao longo de diferentes R's. Tudo bem? De diferentes esferas. Então, se você fizer a densidade média para uma esfera pequena, vai dar essa densidade média. Aí depois você faz a mesma conta, né? Para uma esfera maior, a massa cumulativa dentro de uma esfera maior e depois a massa cumulativa dentro de uma esfera maior ainda. Concorda que dá para ter uma intuição visual que a densidade média vai diminuindo conforme aumenta o raio dessas esferas, né? Porque assim, a massa contida dentro
da esfera vai aumentando. A massa contida dentro da esfera vai aumentando. Só que o volume aumenta mais ainda, né? Porque nas primeiras esferas você estava pegando só ali o caroço muito denso, né? Agora, nesse aqui, né? Então tá vendo, a densidade média aqui é grande. A densidade média aqui é menor, porque apesar de ter mais massa, o volume é muito maior. Então você está pegando regiões rarefeitas, que também estão entrando na conta da densidade média, percebeu? Aqui só tinha lugares muito densos. Aqui tem o denso, mas tem também as beiradas rarefeitas. Então a densidade média nessa é menor. Então estou motivando isso para dizer que se fizer agora um gráfico de densidade média em função dos raios dessas esferas, esse gráfico ele vai diminuir. Não é isso? Então é isso que está mostrado aqui. Mas eu queria enfatizar que, cuidado, a grandeza que a gente está mostrando aqui, né, eu chamei ela de Mean Enclosed Density, a expressão que resume bem, né? Mean Enclosed Density é a densidade média dentro de sucessivas esferas de raio R. Né? Mas então, cuidado, dá para fazer um gráfico disso, mas ele é romédio em função de R. Então, o que eu estou dizendo é, isso aqui que a gente está vendo não é o perfil de densidade. Cuidado, esse gráfico não está te dando o valor de ρ em cada R. Não é isso. Não é isso. Ele está dando a densidade média em esferas. Esferas de raio R, né? Cada uma delas. Então, cuidado, isso aqui não é o perfil de densidade. Não é o perfil de densidade, é uma outra coisa. É a densidade média, né? Atenção. Tudo bem, agora pronto. Agora, tendo esse gráfico, aí a gente pode introduzir a definição do raio do virial. Ou da massa do virial, né? A massa do virial a definição é assim, né? A massa do virial é a massa que está dentro do raio do virial. Mas o que é o raio do virial? O raio do virial é a região dentro da qual o sistema está em equilíbrio. Mas enfim, falando sério, é isso mesmo, por isso que tem a palavra virial. É a região dentro da qual a coisa está em equilíbrio dinâmico. Isso define o raio do virial. A massa que estiver dentro dessa esfera é a massa do virial. Agora, do ponto de vista mais operacional, aqui de definição matemática, o que a gente usa é uma definição que envolve aqui o número 200, que eu já vou explicar de onde veio. Aí, só para dizer a nomenclatura, né? Na prática, a gente usa as palavras virial e 200 como sinônimo. Então, você vai ver por aí que se estiver num artigo escrito raio do virial, é a mesma coisa que R200. E massa do virial é a mesma coisa que M200. Tem podia ter umas ressalvas lá, mas no momento não importa. Então você pode tratar isso aqui como se fosse sinônimo. Agora, por que 200? Né? De onde veio isso? Bom, agora o critério é o seguinte, essa definição é importante, ela é muito usada, é totalmente default na área, mas às vezes vem escrito nas notas de rodapé nos artigos, para quem não for da área tenha certeza de qual foi a definição que está sendo usada. Então, a definição é assim, R200. O que é R200? R200 é o raio da esfera dentro da qual a densidade média é 200 vezes a densidade crítica do universo. Vamos falar de novo, R200 é o raio da esfera dentro da qual a densidade média vale 200 vezes a densidade crítica do universo. Agora calma, de onde surgiu esse assunto, densidade crítica? Para os nossos fins, você pode encarar a densidade crítica apenas como sendo uma constante da natureza. É um número. É um valor aí que vale, você pode converter para gramas por centímetro cúbico. É um assunto que vem da cosmologia, né? Está escrito aqui. A densidade crítica é 3h² sobre 8πg. Por motivos lá do conteúdo total de massa e energia do universo, é isso aqui que faz o universo ter geometria plana. Mas isso é um outro assunto da cosmologia. Mas de qualquer maneira você pode pôr valores numéricos aqui, né? Constante de Hubble, 8πg, blá blá blá, faz a conta, dá um número aqui, gramas por centímetro cúbico, pode converter para massa solar por quiloparsec ou megaparsec cúbico, se quiser, é um número. Então para a gente é só uma densidade de referência, é uma constante. E aí a definição é 200 vezes esse número. Ou seja, quando você pegar
a massa dentro de uma esfera dividido pelo volume da esfera, e isso der 200 vezes esse número, lá é o R200. Aí olhando para o gráfico, agora fica fácil de enxergar qual que é o critério, né? Ou seja, tá vendo? O eixo vertical são as densidades médias daquelas esferas, né? Vai ter algum lugar aqui onde o valor numérico da densidade média vai ser 200 rho crítico. Onde isso acontecer, é esse o raio, esse é o R200. Pronto, essa é a definição do R200. Então, se tiver uma simulação numérica, por exemplo, com as partículas lá, dá para medir isso diretamente. Então, fazer um algoritmo que encontra a localização desse raio. Essa é a definição. Tudo bem? Então eu fiz esse jeito aqui de insistir, que é o Rho médio, para não ter a confusão de você achar que é pegar o perfil de densidade. Não é. Não é o perfil de densidade. É a densidade média. Tudo bem? Então deixa eu... Mais uma vez. Imagina que você tivesse o perfil de densidade, o Rho de R de verdade. Né? O perfil de densidade, ele te dá qual que é o valor da densidade em cada R. É uma grandeza local. Aí se você fosse lá e consultasse onde tem um Rho de 200 Rho crítico, tá errado. Não é isso. Né? Tem que pensar em massas dentro de esferas para poder localizar o 200 Rho crítico. Aí sim, aí deu isso aqui que a gente achou. Acho que eu posso... então isso define o Rho 200. Aí pronto, né? Aí uma vez definido... O que eu falei? Rho não, R. Isso define o R200. E aí, tendo, né, o raio do virial, basta ver qual que é a massa que está dentro dessa esfera. E essa é a massa do virial. Pronto, M200. Aí eu podia dizer... Só um rápido comentário de onde isso veio, né? Porque o número 200 pode parecer meio arbitrário, até é arbitrário, na verdade, é uma definição, inclusive tem outras. Podia usar o número 500 em certos assuntos, até aparece. Mas só para dizer rapidamente, esse 200 tem a ver com os assuntos lá de formação de estruturas no universo, onde no começo do universo, quando as coisas estavam colapsando para formar os primeiros halos de matéria escura e tal, decorre lá do formalismo que tem um certo momento, tem um critério para que a coisa colapse ou não, que é um número próximo de 200. É uma coisa mais ou menos assim, se uma sobredensidade local for tantas vezes mais densa do que a densidade média do universo, aí aquele lugar se destaca da expansão e a gravidade vence e ele colapsa localmente. Aí decorre um número lá, que é, sei lá, 180 e não sei o quê, e aí por esse motivo é interessante usar um valor próximo de 200, porque ele tende a nos dar algo que define um objeto colapsado. Enfim, só uma justificativa rapidinha. Então tá aí o raio do virial e a massa do virial. Então vamos lá. Primeiro, pensando no halo de matéria escura, tem uns perfis de densidade que servem para descrever, né, a densidade em função do raio do halo de matéria escura. Não só de aglomerados, mas de galáxias também. Então tem esse famoso perfil de Navarro-Frank White, NFW, que tem essa dependência funcional. Então o que vem a ser isso? Para que serve esse perfil NFW? Ele serve para descrever o perfil de densidade de halos de matéria escura. E de onde veio isso é um negócio interessante, porque isso aqui foi descoberto no final da década de 90 através de simulações cosmológicas. Então é meio curioso, porque isso aqui é um resultado empírico, entre aspas, proveniente não de dados observacionais de galáxias do universo real, mas de halos de matéria escura simulados dentro de uma simulação cosmológica. É curioso porque então, ou seja, isso aqui é algo que emergiu das simulações, mas que não poderia ter sido deduzido a partir de princípios primeiros da física. Então, nesse sentido que é empírico. E é curioso, né? Porque isso aqui até nos mostra como é que as coisas acontecem hoje em dia, né? Nesse mundo das simulações numéricas. Tem processos físicos que são tão complicados
que a gente não tem por onde escrever algumas equações analíticas que nos digam como que a coisa vai evoluir no tempo, e que tipo de fenômenos vão se manifestar no fim das contas. Mas fazendo simulações numéricas, onde a gente tenha alguma confiança de que os ingredientes físicos mais importantes estão presentes e estão sendo representados de maneira suficientemente correta, dá para tirar conclusões do que emerge da simulação. Então esse foi um caso. Os autores medindo os perfis de densidade dos halos de matéria escura que espontaneamente se formaram dentro das simulações cosmológicas. Bom, eles mediram então o perfil de densidade, fizeram um ajuste e chegaram à conclusão que essa dependência funcional específica se ajusta bastante bem ao formato desses halos de matéria escura dentro das simulações cosmológicas. E mais do que isso, isso daqui funciona bem para halos de diferentes massas, essencialmente todas as massas, ou seja, desde massas pequenas, né, massas de galáxias, 10 a 11, massas solares, até, ou menos talvez, e até massas de aglomerados, né? Bom, então o resultado foi esse. Então vamos olhar para essa função ρ de R, né? Então a densidade em função do raio. Então é uma função de R e tem dois parâmetros, né? Os dois parâmetros aqui são Rs e ρs, são constantes, onde o Rs é um certo comprimento de escala que meio que te dá o tamanho da coisa, né? E o ρs é uma densidade de escala, digamos. Não é a densidade central, né? Não é a densidade central. É a densidade num certo raio lá, mas não em R igual a zero. Enfim, então esse é o perfil de Navarro-Frank-White. Ele é muito usado para descrever halos de matéria escura em vários contextos aí, teóricos e tudo mais. Mas ele tem uma certa inconveniência matemática, que é a seguinte: infelizmente a massa total não converge. Pois é uma pena. Ele ajusta bastante bem, né, quase todas as regiões dos halos de matéria escura, mas se você integrar a massa cumulativa, a integral diverge. Aí isso implica em ter que, na prática, ficar introduzindo algum raio de truncamento, mais ou menos arbitrário, para facilitar as contas. Aí tem uma coisa que a gente faz muitas vezes, que é, então, isso aqui, embora tenha imenso uso teórico, tudo é expresso em termos dos parâmetros desse perfil, na prática, na hora de fazer, por exemplo, simulações, a gente gosta de usar um outro perfil, que é o perfil de Hernquist, que tem essa dependência funcional. A conveniência é que o perfil de Hernquist ele coincide com o perfil NFW nas regiões centrais, então para raios pequenos o gráfico dá igual, e eles só discordam entre si nas regiões externas, né, nos grandes raios, com a vantagem de que, por causa da dependência funcional do perfil de Hernquist em grandes raios, a massa total dele converge, a massa total dele é m. Então essa é uma vantagem. Eles coincidem nas regiões centrais, que geralmente é onde mais importa, é onde está a maior parte da massa, e só diferem nas regiões internas, onde já não é tão importante, porque lá a densidade é baixa. Então veja como é que o perfil de Hernquist está parametrizado. É uma função de R também, ρ de R. Aí o R aparece aqui, um R ao cubo, e os parâmetros aqui são M e A. M é a massa total. Massa total. A massa cumulativa tende a esse valor emão. A massa do halo de matéria escura, a massa total dessa coisa aqui. E o Azinho é um complemento de escala. Complemento de escala aqui, de novo, deve ser entendido como uma coisa que meio que te dá o tamanho do objeto, né? A escala de tamanho do objeto. Significa, se esse Azinho for grande, é uma coisa, né, mais extensa, e se o Azinho for pequeno, é uma coisa mais centralmente concentrada. Tudo bem? Então é isso, cada um deles está parametrizado por essas duas grandezas, só que são diferentes. Uma coisa que eu não vou fazer, mas vocês podem fazer como exercício, é constatar que o perfil de Hernquist decorre, né, o ρ de R decorre de um potencial gravitacional que é muito simples.
é esse potencial gravitacional menos Gm sobre R mais A. E você percebe qual que é o propósito disso, né? Menos Gm sobre R mais A? Olha, se fosse menos Gm sobre R, seria o potencial gravitacional de uma massa pontiforme, né? Menos Gm sobre R mais A é muito parecido com o potencial gravitacional de uma massa pontiforme, com a diferença que tem uma extensão, né? Ou seja, na região central tá mais, né? Ou seja, ele é menos intenso, né? Na região central tem uma coisa que atenua, né? Esse denominador 1 sobre R. Bom, enfim, então o exercício aqui é plugar isso na equação de Poisson e constatar que o ρ que sai daqui é esse ρ de R do Hermquist. Tudo bem? Bom, aí para conectar essas duas coisas e fazer umas outras coisas mais gerais, agora a gente faz o seguinte: existe uma coisa chamada parâmetro de concentração. Então, para definir a concentração é assim, tudo bem, a gente começa com o perfil NFW, ele está em termos de ρS e RS, tá? Aí a concentração por definição, essa razão aqui, é a razão entre o R200, que é o raio do virial, dividido pelo RS, que é o comprimento de escala de NFW. E esse Czinho é, portanto, uma grandeza adimensional, é um número tipo 4, 5, que quanto maior for esse número, mais centralmente concentrado é o halo de matéria escura. Ok? Então é um parâmetro muito útil. Aí o que isso tem a ver? Como conectar essas coisas com R200 e M200? Né? Então isso aqui é uma coisa sempre boa de escrever na hora de fazer esse tipo de conta. Veja, o que está escrito aqui? É uma massa dividido por um volume. Né? A massa do virial dividido pelo volume da esfera, cujo raio é o raio do virial. Né? Então massa sobre volume. Isso, por definição, é 200 vezes a ρ crítico, 200 vezes o ρ crítico. É isso que define o raio do virial. Né? M200 dividido pelo volume da esfera que tem R200, isso por definição é 200 vezes o ρ crítico. Aí, bom, brincando com essas contas aqui, eu não vou fazer todas as passagens, fica como exercício também, resulta que o ρS, né, esse parâmetro aqui que aparece no numerador do perfil NFW, resulta que ele é uma função de Czinho apenas, é uma função da concentração, porque olha, resulta, né, manipulações aqui, blá blá blá, chega nisso. 200 terços, ρ crítico e uma função de Czinho, percebe? C ao cubo, ln de 1 mais C, menos C sobre 1 mais C. Tá, então é constante que multiplica uma função de Czinho. Então se você souber a concentração desse halo de matéria escura, o perfil de NFW fica caracterizado, né? Você pode tirar esse ρS, poderia parecer uma coisa meio arbitrária aqui, né? Você olha de onde isso vem, qual que eu escolho, né? Vem daqui, ele é uma função da concentração. Mas calma que isso ainda não é a resposta completa, e essa concentração vem da onde? Você pode escolher diferentes concentrações? A resposta é meio que não. Para um dado halo de matéria escura com uma dada massa, é possível ter diferentes concentrações? Não muito, não muito. É um outro resultado, entre aspas, empírico, que decorre de analisar as simulações cosmológicas, que existe uma relação específica entre esse Czinho, a concentração, e o M200. O M200, que é a massa do halo de matéria escura. De novo, isso aqui não decorre de princípios primeiros da física, foi constatado através de ajustes empíricos em simulações cosmológicas essa seguinte relação. Se você medir para vários, né, e plotar aqui, dá para ajustar uma certa função lá que está escrita em algum artigo. Então a correlação é essa. Aqui no eixo horizontal você tem a massa do virial, M200, em unidades de massas solares. Então eu coloquei aqui só no regime que importa para a gente de aglomerados, 10 a 13, 10 a 14, 10 a 13 é grupos, né? 10 a 14, 10 a 15
massas solares, que são aglomerados de galáxias. E as concentrações, tá vendo? São essas aqui, o Czinho adimensional. Então, digamos que você tenha um halo de matéria escura cuja massa do virial é, sei lá, 2 vezes 10 a 14 massas solares. Aí você vem aqui e consulta qual a concentração que ele precisa ter. 4,5. Pronto. Dado um M200, você consulta qual a concentração que aquele halo precisa ter. Tem uma expressão analítica lá, tem alguns trabalhos que fizeram isso nos últimos anos, essa aqui é uma das referências clássicas que a gente vem usando faz tempo. Tem alguns outros, mas essa já é suficiente, é muito usada. A referência lá da Fetal 2008. Então a ideia é essa, dado o M200, qual a concentração? É uma coisa curiosa, né? Não sei se vocês perceberam, mas a concentração diminui com a massa. Pois é, não sei se é o que você esperaria, né? Mas coisas mais massivas são menos concentradas. Inclusive, se você for para galáxias, a concentração é maior ainda. Ou seja, os centros dos halos de matéria escura das galáxias são mais concentrados, mais densos de matéria escura do que os aglomerados. Isso é curioso, né? Então, ou seja, os aglomerados têm muito mais massa total, sim, mas o valor da densidade da matéria escura, né, o quanto a coisa está concentrada na região central, galáxias são mais concentradas do que halos de matéria escura. Na verdade, tudo é assim, né, se eu for pensar, né? Planetas são mais densos que estrelas, estrelas são mais densas que galáxias, galáxias são mais densas que aglomerados. Bom, essa frase é meio, quer dizer, não é falsa, mas é por motivos totalmente diferentes, né? Mas enfim. Bom, ok, então dado o M200, a gente obtém a concentração. Então, para recapitular, né, quais seriam os passos para ter todas as grandezas necessárias para caracterizar um halo de matéria escura, né? Então, veja a seguinte receita aqui, né? Então é assim, partindo do M200, é tudo que você precisa saber para decidir todo o resto. Decidir não, decorre todo o resto. Então, dado um M200, né, então eu quero, né, modelar, representar, estudar um halo de matéria escura de um aglomerado que tenha uma dada massa. Digamos, não sei o que, 10 a 14 massas solares. Tá, dada essa massa, vamos lá. Primeira coisa, dado o M200, usa a relação daquela referência, o Duff 2008, e vê qual que é o Czinho que um halo de 10 a 14 massas solares precisa ter. Aí é um número, 4 e pouco. Ok. Outra coisa, usando de novo a definição das coisas do virial, massa sobre volume 200 ρ crítico, você consegue tirar o R200 daqui, confere? Porque o resto está tudo dado, né? Se você isolar o R200 para um dado M200, que já está fixado, o resto é tudo constante, faz a conta, você sabe o R200. Mas agora que você sabe o R200 e a concentração, basta colocar na definição da concentração e obter o RS, que é o complemento de escala do NFW. E por fim, né, sabendo essas coisas, sabendo o Czinho, na verdade, a concentração, a gente tinha visto lá anteriormente que o ρS, que é o parâmetro no numerador do perfil de NFW, nada mais é do que uma função de C. Então pronto, sabendo a concentração, faz a conta aqui, você obtém o ρS. Então você tem tudo que é preciso para caracterizar o halo de matéria escura. Em particular, você tem os dois parâmetros do perfil de NFW. Muito bom, né? Então esse é o procedimento. Agora, se para fins práticos você precisar usar o perfil de Hernquist, como traduzir de um para o outro? Primeira coisa é supor que o M200 é a própria massa total do Hernquist. Então lá no perfil de Hernquist, onde tem um emão, que é a massa total da coisa, é o M200, massa do virial. Tá. E o complemento de escala? Aí, bom, tem uma continha também que eu não vou fazer, mas é possível mostrar que os complementos de escala estão correlacionados. Lembra, né? Eu estou falando do complemento de escala, são essas coisas aqui, né? No Hernquist era um A e no NFW era um RS. Existe uma relação entre eles que você descobre impondo a condição de que ρ de R, em ambos os casos, seja aproximadamente igual conforme R tende a zero. Então, para R's pequenos, essas funções precisam coincidir.
Fazendo essa brincadeira, não vou fazer e fica como exercício, resulta que a razão dos comprimentos de escala é aproximadamente, isso aqui é aproximado, né? É aproximadamente, blá blá blá, que depende da concentração. Dá para fazer essa conta. E aí, bom, o RS, se você quiser, também se for útil, você pode sempre substituir o RS por R200 dividido por Czinho, se não quiser passar pelos parâmetros de NFW. Você pode usar só o raio do virial e descobrir qual é o comprimento de escala de Hernyquist do perfil que você deseja, se quiser expressar tudo em Hernyquist. Bom, ok, então essa é a relação entre essas coisas. Então essa foi a parte de perfis de densidade da matéria escura. Agora, para a gente falar sobre assuntos do gás do meio interaglomerado, vai ter uma coisa que vai ser obter o perfil de temperatura desse gás, perfil de temperatura, TDR. Mas para falar sobre a temperatura do meio interaglomerado, precisa passar pelo equilíbrio hidrostático. O equilíbrio hidrostático. Então, como vai ter que usá-lo, vamos deduzir primeiro anteriormente, né, de onde veio mesmo o equilíbrio hidrostático. Então, talvez vocês lembrem de algum outro assunto de onde isso veio, mas vamos ver aqui rapidinho. A ideia, isso aqui é geral, né, serve para interiores de estrelas, mas serve também para o gás do meio interaglomerado. Em outras palavras, isso aqui funciona, quais são as suposições que estão por trás? A gente vai usar simetria esférica, necessariamente, e o que mais? E a suposição de equilíbrio, ou seja, imagina que você tem uma esfera de gás, é basicamente isso. Você tem uma esfera de gás que está em equilíbrio hidrostático. Então, se você imaginar um pequeno elemento de volume nessa esfera, imagina um elemento de volume aqui que contenha uma massa dm. Está desenhado aqui quadradinho, né? Então o volume seria, né, d área vezes dr, onde d área seria, né, a área da base e dr é a altura, né, entre duas camadas, aqui r e r mais dr. Aí basta você pensar, já que a condição de equilíbrio é que, né, a resultante seja nula nesse elemento de massa. Então basta pensar em termos das forças que agem. Aí digamos que primeiro tem uma força, né, gravitacional que puxa esse elemento de massa para baixo, e aí tem as pressões que estão agindo nele, né, tanto em cima quanto embaixo. É um elemento de massa genérico numa camada R lá qualquer. Então a pressão que ele recebe de baixo e a pressão que ele recebe de cima, né? Enfim, uma ponta para cima, a outra ponta para baixo. Então essas pressões, né, aliadas à área dA estão nos dando a força que age, né, em cima e a força que age embaixo. Uma delas é pressão vezes dA e a outra é pressão mais dP, que multiplica d área. Então, supondo que tem, enfim, uma pressão diferente, né, por causa dessa diferença de altura aqui. Aí o jeito de escrever, então, as forças é a soma dessas três forças, né? Então vamos lá. Para cima tem uma força que é PdA e para baixo tem duas forças, né, com sinal negativo. Tem P mais dP dA para baixo e o peso para baixo. O peso é a massa vezes Gzinho, onde a massa é o elemento de massa. Aí, ok, distribuindo aqui esse dA, blá blá blá, cancela esse com esse, sobra menos dPdA igual a Gdm. Aí o que fazer com esse dm? Né? Lembra que ρ é dm dv, mas dv, por sua vez, é dA dr. Então dm pode ficar como ρ d área dr. Aí no lugar de dm, a gente coloca ρ d área dr, ρ d área dr, que multiplica o Gzinho, do outro lado menos dPdA. Aí então fica aqui dPdr é menos ρ Gzinho. Podia parar por aqui, tem dois jeitos de escrever. Já que a simetria é esférica, você pode escrever essa, né, aceleração aqui como G emão sobre R quadrado. Então você poderia pensar m vezes isso é a força, então a força gravitacional, Gm sobre R quadrado. Cancela os eminhos, onde esse m, né, é a massa interna ao raio onde você está, porque, enfim, a força gravitacional estando no raio R, depende de uma coisa esfericamente simétrica, depende da massa interna ao raio.
Então terminaria escrevendo dessa forma. Uma forma equivalente é lembrar que a força é a derivada do potencial, então você podia trocar esse gzinho por dφ dr, e aí ficaria 1 sobre ρ dp dr menos dφ dr. E essa que a gente vai usar na sequência. Então é só para lembrar de onde isso veio. Agora vamos usar esse resultado para descobrir a temperatura do gás, né? Então a ideia do que está por trás que a gente vai fazer agora é a seguinte: dado um ρ de R do gás, entendeu? O gás do meio interaglomerado. O gás do meio interaglomerado vai ter um determinado perfil de densidade, ρ de R, que vai ser essencialmente, né, o beta model, ou talvez representado por um perfil de Denning, por uma conveniência analítica. Um dado ρ de R. Aí, diante desse ρ de R, qual é a temperatura que o gás precisa ter? Precisa porque não tem liberdade de escolha. Uma vez que você fixou o perfil de densidade do gás, o equilíbrio hidrostático obriga um certo perfil de temperatura, porque essas coisas estão amarradas entre si, né? Ou seja, diante das forças que esse gás vai estar sofrendo, né? Esse gás distribuído de acordo com o ρ já fixado, a temperatura decorre da imposição de equilíbrio hidrostático. Então é isso que a gente vai escrever agora. Então vamos lá, começando então com a condição de equilíbrio hidrostático, por isso que a gente acabou de chegar nela, né? Então está escrito aqui 1 sobre ρ dp dr, e aqui a força gravitacional. Agora o que fazer com isso? Bom, P é pressão. Pressão, digamos que é um gás ideal. Então a equação de estado do gás ideal está aqui, pressão é nkt. N é a densidade numérica do gás, K é a constante de Boltzmann e T é a temperatura. Agora tem um assunto chamado peso molecular médio, que eu vou só inserir aqui e já explico na sequência exatamente o que isso é, mas o peso molecular médio a gente já explica, mas dá para ser escrito dessa forma: ρ sobre n mh, onde ρ é a densidade mesmo, né, massa sobre volume, n é a densidade numérica e mh é a massa do próton. Aí então, isolando a densidade numérica, fica ρ sobre μ mh, coloca ela aqui, então a equação de estado é K ρ T sobre μ mh. Esse é um formato da equação de estado muito usado em vários assuntos, né? Pressão é K ρ T sobre μ mh, onde μ é o peso molecular médio. Ok, então voltando aqui na equação, no lugar onde tem pressão, a gente vai colocar isso, K ρ T sobre mh. Mas tudo aqui é constante, exceto ρ e T, que são perfis radiais, né? ρ de R e T de R. O resto, constante de Boltzmann, a massa do próton, peso molecular médio, são constantes. Então, coloco para fora dessa derivada 1 sobre ρ, K sobre μmh e a derivada de ρt. Do lado de cá, menos dφ dr. Agora, tá, só rearranjando, fica ddr dessa coisa, constantes, dφ dr. Tá, agora integra dos dois lados. Do lado de cá é integral de uma certa grandeza aí, que é ρt, e do lado de cá uma integral em R. A gente vai integrar de 0 até um ρt genérico, e aí quais são os raios correspondentes. Para um ρt genérico, o raio é o R genérico, e para um ρt igual a 0, o raio é o raio infinito, né? Enfim, quando o raio é muito grande, a densidade já não existe mais, então isso que é 0. Aí tá, é o resultado dessa integral, então esse verde aqui é outra variável, né? Então cuidado aqui, vamos cuidar. Mas o resultado, então, T de R termina sendo isso: 1 sobre ρ, a constante μmh sobre K, e aí ficou aqui a integral de R a infinito, né? Trocou por causa do sinal, e dentro da integral, ρ de R, dφ dr, integrado em dr. Podia parar por aqui, tem um outro jeito de escrever se preferir, né? Usando o fato de que dφ dr é a força. Então podia escrever gm sobre r quadrado, onde m é a massa acumulativa, aí termina com gm sobre r quadrado, que multiplica o ρ dentro da integral. Aí só tem uma ressalva importante aqui de ser feita, que é a seguinte, né? Esses ρs, cuidado, né? De onde vieram esses ρs? São densidades do gás.
É o que estava, né, das deduções que a gente fez, é o que estava sendo suposto, né? O equilíbrio ali do gás. Equação de estado e tal, gás. Então esse ρ é ρ do gás, ambos. Ambos. Agora, essa força gravitacional total, quem que está, né, criando a força gravitacional total? De onde vem o potencial gravitacional como um todo? Resposta da massa total. Total. Então esse emão é a massa total. E massa total é gás mais matéria escura, né? Então esse emão aqui, que é por causa do potencial gravitacional, esse é massa total, gás mais matéria escura. Mas esse ρ é gás. Aí dá para fazer essa conta. Então se você souber a dependência funcional do perfil de densidade do gás, digamos que seja o perfil de Denning, você sabe, é uma dependência analítica lá conhecida. Se você souber o perfil de densidade da matéria escura e do gás, dá para calcular as respectivas massas cumulativas, né, fazendo as integrais de sempre, e chega numa expressão também fechada para as massas cumulativas. Aí plugando essas duas coisas aqui e fazendo essa integral, provavelmente de maneira numérica, não vai ter outro jeito, bom, resulta um TDR. Né? E esse TDR vai ser o perfil de temperatura do meio intraaglomerado, que tipicamente vai ter um formato assim, e vai ter um valor aqui de, enfim, alguns keV na região central. Bom, então assim calcula é daqui que vem o perfil de temperatura do gás do meio intraaglomerado. Bom, e tem um outro assunto agora que diz respeito ao gás do meio intraaglomerado, que é falar do beta model. O beta model é o perfil de densidade do gás do meio intraaglomerado. Eu escrevi ele aqui de duas maneiras, né? Tem a versão 2D e 3D. Isso quer dizer o seguinte, né? Se você estiver tratando de uma coisa teórica, tridimensional, onde você está lidando com coordenadas esféricas, esse errinho é o raio esférico, você poderia escrever um ρ de R, que é a densidade do gás, densidade esférica, né, em função do errinho esférico. Aí o formato analítico do beta model é isso daqui, uma constante, que é a densidade central, 1 mais R sobre o raio do core, ao quadrado, e um expoente aqui que é menos 3 beta sobre 2. E esse beta tem um valor numérico que tipicamente alguma coisa é por volta de 0,6, mais ou menos. Então essa é a versão tridimensional, mas quer dizer, é para fins de cálculos teóricos. Agora, a versão que seria, quer dizer, a motivação, né, observacional de onde isso vem, é não tanto a densidade, mas o perfil de brilho. Né? Então o perfil de brilho é uma coisa projetada, uma coisa bidimensional, e portanto esse errão é um errão cilíndrico, né? É um raio cilíndrico de uma imagem 2D projetada, e aí, bom, medindo, né, os perfis de densidade os perfis de brilho de aglomerados, a gente descobre que tem esse formato. Aí, assim, essa forma analítica do beta model, na verdade, ela tem sim uma motivação teórica por trás, mas para os nossos fins agora, você pode até encarar como se fosse um ajuste empírico. Digamos que é uma coisa que você observa e resulta ter aquele formato. Observa, então, é olhar para o gás, né, do meio intraaglomerado e medir aqui esse perfil de brilho superficial, né, no caso em raio-x. Mas então você pegar, né, sucessivos anéis e calcular o brilho que está vindo de cada anel e fizer um gráfico desses brilhos superficiais em função do raio, né, da distância ao centro, o resultado empírico é que, né, tipicamente os aglomerados vão ter um perfil que tem esse formato, e digamos que esse formato costuma ser bem ajustado por essa dependência funcional. Aí desprojeta, a versão 3D é esse daqui. Tudo bem? Aí, isso do ponto de vista assim, de justificativa, né, de onde isso vem empiricamente, das observações. Aí eu queria só comentar rapidamente, para a gente que faz simulações, é muito útil usar um outro perfil analítico que chama o perfil de Denning. O perfil de Denning é uma generalização do perfil de Hernquist. Então, esse aqui é o perfil de Denning.
Então você vê que é uma dependência meio parecida com o perfil de Rehnquist, só que é um caso mais geral. Se você colocar aí tem um novo parâmetro livre aqui para ser escolhido, é um gama, é um número adimensional. Se você substituir gama igual a 1, aí você consegue se convencer que volta, né? Isso aqui se reduz ao perfil de Rehnquist que a gente já conhece. Agora, se deixar os outros gamas, né? Por exemplo, o que esse gama está fazendo é controlar a inclinação da região central. Então, em particular, se o gama for pequeno, ou for igual a zero, inclusive, se o gama for igual a zero, isso significa um core, né, no perfil de densidade. Um core, deixa eu mostrar aqui nesse gráfico. Né, a ideia de core é um caroço, né, de densidade constante. Pensa assim, né, imagina que tem uma nuvem aí de gás e aí você está vindo, né, de fora para dentro. Conforme você se aproxima do centro dessa coisa, a densidade vai aumentando, concorda? Então você vem aqui, então conforme você se aproxima do centro, você olha à sua volta, o ambiente, né, gasoso aqui em volta está cada vez mais denso, conforme você está chegando perto do centro. Só que chega uma hora que a densidade para de aumentar conforme você vai para o centro. Então, você vem vindo aqui, densidade aumentando, 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 aumentando. Chega uma hora que para de aumentar. Você continua se aproximando do centro, mas a densidade não muda mais. Isso é um caroço de densidade constante. A palavra caroço, é claro que não é uma coisa, né, descontínua, nem nada, né? É uma coisa suave. Mas é isso, então isso é um core. Então a gente usa a expressão core quando a densidade chega no centro de maneira plana, né? Tende a uma constante conforme o raio tende a zero, né? São coisas pequenas. Enfim, e a dependência funcional do beta model, né, que digamos que vem das observações, é essa curva laranja, e a gente costuma usar no assunto aqui de simulações o perfil de Denning, porque ele tem um formato mais ou menos similar. Não é idêntico, na verdade, um se reduz ao outro, mas escolhendo parâmetros apropriados, é possível construir um perfil de Denning que mais ou menos se assemelha com o formato típico de um beta model. E isso tem, enfim, várias conveniências numéricas, por isso que a gente acaba adotando o perfil de Denning. Ele é a generalização do perfil de Rehnquist. Ok. Bom, a gente usou no cálculo do perfil de temperatura essa coisa chamada peso molecular médio, que é uma grandeza um pouquinho esquisita. Na verdade não é tão complicado, mas às vezes quando a gente se depara com ela é um pouco estranha. Então eu vou tentar aqui dar uma explicação mais ou menos rápida de como pensar sobre o peso molecular médio, qual que é a continha que tem que ser feita. Isso aparece em alguns assuntos. A gente está usando aqui para estudar o gás do meio intraaglomerado, mas aparece também em várias outras coisas na astronomia, por exemplo, interiores estelares e tal. Aí tem que ver se o gás é ionizado, se o gás é neutro, vários assuntos. De fato, a explicação que eu vou dar é mais ou menos baseado no jeito que está explicado aqui nesse livro, muito bacana, do Walter Maciel, que chama Introdução à Estrutura e Evolução Estelar. Essa edição da EDUSP, mas hoje em dia tem uma edição em inglês da Springer também. Então, se vocês quiserem conferir lá depois, vale a pena. Mas então vamos lá, a ideia é assim: peso molecular médio. Para começar, esse nome é péssimo, né? Não tem moléculas no nosso assunto, mas enfim, veio de algum assunto lá de onde tinha. E peso, obviamente, não é peso, né? É massa. Mas de qualquer maneira, enfim, é o nome que ficou: Mean Molecular Weight, o peso molecular médio. O que é a definição disso? O peso molecular médio é a massa média das partículas livres, só que expresso em unidades da massa do próton. Então o que é isso, né? Então, partículas livres. O que quer dizer assim, a massa média das partículas livres o negócio pode estar ionizado, né? Então você pode ter núcleos e elétrons. Ou você pode ter uma mistura de elementos químicos, né? Você pode ter um pouco de hidrogênio, um pouco de hélio, um pouco de outras coisas. Qual a massa média das partículas? Bom, soma a massa de todas elas, divide pelo número de partículas. Isso que é a massa média das partículas. Feito isso, divide pela massa do próton.
massa média expressada em unidades de massa do próton. Então, gente, escrever isso que eu acabei de falar, né? A definição do Mi é massa média, dividido por mH. Ok, então essa é a definição. Isso é uma grandeza, obviamente, adimensional, então. Tá. Aí, para pensar nos casos elementares primeiro. Um gás de hidrogênio puro. O que eu falei? Um gás de hidrogênio neutro puro. Puro aqui só tem hidrogênio. Então, um gás de hidrogênio neutro. Se você tem um gás de hidrogênio neutro, qual é a massa média das partículas? Ora, é a massa do próton. Porque quais são as partículas que você tem? Átomos de hidrogênio neutro. Com a massa de cada um deles, mH. Então a média é mH. Isso expresso em unidade de mH é o número 1. Então μ igual a 1 se você tiver um hidrogênio neutro puro. E se tiver hélio neutro puro? Isso raramente acontece, né? Tem poucos lugares no universo onde você tem hélio puro, mas se tivesse, né, hélio puro neutro, qual é a massa média das partículas? Ora, se todas as partículas são hélio neutro, a massa de cada átomo de hélio é 4, né? É a massa de 4 prótons. Isso expresso em mH deu 4, ok, μ igual a 4. Um outro exemplo, hidrogênio totalmente ionizado. Agora volta, você só tem hidrogênio, só que ele não é mais neutro, ele é totalmente ionizado. E agora? Quantas partículas tem? Agora tem o dobro de partículas, né? Você tinha a mesma massa total de antes, só que como está ionizado, para cada próton você tem um elétron livre. Então o número de partículas dobrou. Então a massa média por partícula é metade da massa do hidrogênio. Isso dividido pela massa do próton é o número, né, 0,5, ok? Então, enfim, só para dar uma intuição. Uma outra coisa ainda para dar uma intuição antes de fazer a conta. Agora, isso aqui são uns casos extremos, né? Raramente tem isso na natureza. O que mais tem, né, nos ambientes astrofísicos? Uma mistura de hidrogênio, hélio e um pouquinho de outras coisas, que são os metais. Mas vamos ignorar os metais por enquanto. Imagina que você tem uma mistura de hidrogênio e hélio, ambos totalmente ionizados, na seguinte proporção. Para cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para cada 12 átomos de hidrogênio, você tem um átomo de hélio. Eu escolhi esse exemplinho, não é por acaso. Para cada 12 átomos de hidrogênio, você tem um átomo de hélio. E todos estão ionizados, está tudo ionizado. Então, nessa proporção, vamos pensar aqui, né, os números, como é que vai ser. Então, primeiro, qual é a fração de massa de hidrogênio? A gente usa a notação X maiúsculo, é a fração de massa do hidrogênio. O que quer dizer fração de massa? Olha, é a massa do hidrogênio dividido pela massa total. Massa do hidrogênio pela massa total. A massa do hidrogênio é 12. Então, 12 massas de hidrogênios. E a massa total é 16, né? Porque tem esses 12 átomos de hidrogênio e mais 2 prótons e 2 nêutrons no hélio. 12 por 16 deu 0,75. Então, nessa proporção que eu desenhei esse exemplo, resulta que a fração de massa do hidrogênio é 3 quartos, 75%. Então, foi de propósito, porque é assim que o universo é, essencialmente. Aí a próxima coisa, né, a fração de massa do hélio. Aí da mesma forma que o Y, né, é massa do hélio dividido pela massa total. Massa do hélio 4, massa total 16, deu 0,25. Então fração de massa do hélio deu 1/4. Né? Então isso aqui representa mais ou menos a abundância primordial do universo. E vamos ignorar os metais por enquanto, né? Digamos que aqui o Z é 0. Então digamos que não tenha metais, só para entender uma conta mais fácil. Ok, então, diante de um gás que tem essas características, 3 quartos de hidrogênio, 1/4 de hélio, todo mundo ionizado. Qual o peso molecular médio desse gás? Qual o peso molecular médio? Qual o μ que eu tenho que usar na conta, se for assim? Então pensa, né? Vamos lá. Qual é a massa média das partículas? Ora, a massa média das partículas é somar a massa total de tudo e dividir pelo número de partículas. Então vamos lá. Qual a massa total? A massa total é 16 massas do próton, né? 12 mais 4. A massa total é 16 massas do próton. E qual o número total de partículas livres? Aí agora tem que contar, tá vendo?
Aqui já tem 24 partículas livres, né? 12 prótons e 12 elétrons livres, já deu 24. Além disso, tem o núcleo de hélio, 25, e para cada núcleo de hélio tem 2 elétrons livres, 26, 27. Então o número de partículas livres deu 27. Então 16 dividido por 27, né, 16 massas do próton dividido por 27 partículas livres, deu 0,59 massas do próton. Isso, expresso em unidades de massa do próton, deu o número 0,59. Então o resultado é que o peso molecular médio desse gás que eu desenhei nesse exemplo é 0,59. Então é isso que tem que usar quando você tiver abundância primordial e gás totalmente ionizado. O Mi é 0,6. Ok? É interessante, né? Então assim dá para enxergar o que está acontecendo. Só que é claro que depois de, né, feito esse entendimento didático aqui no primeiro momento, você tem que ser capaz de fazer conta sem ter que ficar desenhando bolinhas e contando, né? Então agora fazendo a conta do jeito mais genérico para poder ser utilizável para outras coisas depois, vamos ver como é que faz. Então vamos lá. A gente vai agora obter o Mi de um gás completamente ionizado. Ainda tem essa restrição, né? Se for neutro, é outro problema. Vai fazer aqui do gás totalmente ionizado. Do gás totalmente ionizado, a gente vai obter o peso molecular médio dele, dados x, y e z quaisquer, né? Fração de massa de hidrogênio, fração de massa de hélio, fração de massa de metais. Então vamos lá. A primeira coisa é escrever a relação entre densidade ρ e densidade numérica. Densidade ρ é densidade normal, grama por centímetro cúbico. E densidade numérica é número de partículas por centímetro cúbico, né? Como é que isso se relaciona? Olha, se você tem o número de partículas por centímetro cúbico, você precisa multiplicar pela massa delas para saber quantos gramas tem por centímetro cúbico, não é isso? Se eu te disser, tem tantas partículas por centímetro cúbico, mas qual a massa de cada uma? De cada uma não, né? Qual a massa média? Então a massa média vezes o número de partículas por centímetro cúbico dá a massa por centímetro cúbico. Convence disso, né, dimensionalmente. Tudo bem? Olha, mas a massa média das partículas é μmH, né? Pela definição do Mi. A massa média é μmH. Então, disso a gente isola que o Mi é ρ sobre nmh. Quer dizer, essa conta é trivialzinha, mas é como eu reescrevo na hora que eu preciso lembrar como conectar essas coisas. Então eu penso nesses termos. Resulta que Mi é ρ sobre nmh. Tá. Agora vai ter que fazer umas tabelas para descobrir como construir o Mi das três coisas juntas, do x, do y, do z. Então vamos lá. Agora a ideia é assim. Então para cada elemento vamos escrever as seguintes grandezas que estão aqui. Primeiro, para o hidrogênio. Aí você se pergunta, qual é a massa de hidrogênio por centímetro cúbico? Olha, a massa de hidrogênio por centímetro cúbico vai ser x que multiplica ρ, porque ρ é a densidade do gás. Agora, se pegar só a fração de hidrogênio, isso vai ser a massa de hidrogênio por centímetro cúbico. Massa por centímetro cúbico. Ou seja, né, a densidade de hidrogênio. X vezes ρ. Massa por centímetro cúbico. Agora, quantos núcleos tem por centímetro cúbico? Olha, se está em massa e eu dividir pela massa do hidrogênio, isso vai me dar o número de hidrogênios por centímetro cúbico. Então tem isso daqui, número de hidrogênios por centímetro cúbico. Então o número de hidrogênios por centímetro cúbico, x ρ sobre mh. Precisa de mais um elemento agora, que é quantas partículas livres por núcleo a gente tem. Olha, no caso do hidrogênio, duas, né? O próprio núcleo e o elétron livre. Então, no caso do hidrogênio, tem duas partículas livres por núcleo. Então, o resultado de tudo isso é quantas partículas livres por centímetro cúbico. É isso vezes isso. Então, 2x ρ sobre mh. Aí, fazendo a mesma brincadeira para o hélio, né, onde era x, agora é y, só que a diferença é que o número de núcleos por centímetro cúbico, em vez de dividir pela massa do hidrogênio, tem que dividir por 4 massas de hidrogênio, porque essa é a massa do núcleo de hélio.
E quando você perguntar quantas partículas livres tem por núcleo, agora é 3, né? Porque para cada núcleo de hélio tem ainda 2 elétrons livres, é 3. Aí faz a mesma coisa, resulta as partículas livres por centímetro cúbico, né? Associadas ao hélio. Resultou 3Y ρ sobre 4mH. Agora, depois de fazer para o hidrogênio e do hélio, tem que fazer para o Z, que é a soma de todos os outros metais. Aí onde que muda, né? Onde o hidrogênio era 1 e o hélio era 4, agora para os metais vai ser o quê? Vai ser A, que é a massa atômica, lembra? Então Z cuidado, né? Z não é o número atômico, Z é a fração de massa dos metais. Mas esse Azão, I, seria a massa atômica, né, de cada elemento I, que multiplica mH. O número de partículas por núcleo, aí a gente colocaria Zi mais 1, onde esse Zi sim é o número atômico, né? Sinto muito, né? Ficou um pouco confuso aqui. Mas enfim, o número atômico mais 1. Por quê? Né? Porque se o negócio está totalmente ionizado, o número de elétrons livres é o próprio número atômico, Zzão I. E o próprio núcleo conta mais 1, então deu 1. Né? Aí, bom, fazendo a mesma conta, resulta esse negócio. Calma que isso aqui já vai simplificar. Então, os metais, né, tem número atômico Zi e massa atômica Ai. Agora o que a gente vai escrever é o seguinte: a densidade numérica total de partículas livres, que é a soma dessas três coisas. A densidade numérica total de partículas livres. Por isso que a gente construiu a tabela desse jeito. Né? Então, somando agora esses três termos, né, a densidade numérica N vai ser a soma dessas três coisas que a gente acabou de montar. Então, está só reescrito aqui. Agora, esse verde, o que fazer com ele? Né? Você vai ter que sumir com isso. Agora entra a seguinte aproximação. O que está escrito aqui é número atômico mais 1 dividido pela massa atômica. Ora, isso aqui é aproximadamente meio, né? Porque a massa atômica das coisas tipicamente é o dobro do número atômico, né? Sem entrar em detalhes aqui de isótopo, sei lá o que, esse 1 também ignora. Então, grosseiramente falando, a massa atômica é mais ou menos o dobro do número atômico, né? Geralmente, né? Tirando exceções. Na verdade, isso aqui importa muito pouco, porque o número, esse erro, né, vai ser muito pequeno dessa aproximação, porque metais não importam, né? Tem muito pouco metal. Não estou brincando, né? Tem assuntos onde é relevante, mas o número é pequeno mesmo, né? Ok, então no lugar dessa coisa verde aqui, pode colocar simplesmente meio. Pronto, aí já facilita a conta. Aí colocando agora em evidência, ρ sobre mH, sobra dentro do parênteses, porque todos têm, né? Sobra dentro do parênteses 2x, 3 quartos de y e z sobre 2. Isso é o que? N, a densidade numérica. Aí agora a gente pega a definição, não, pega isso daqui, né? A relação entre μ e esse N. μ é ρ sobre mH, que multiplica o inverso desse N que a gente acabou de escrever. Então o μ, que é o que a gente quer, é ρ sobre mH, que multiplica o inverso do que estava escrito. Então mH em cima, ρ embaixo e 1 sobre o parênteses. Aí mH cancela mH, ρ cancela o ρ, e rearranjando os termos aqui, né, coloca um denominador comum, que é 4, está embaixo, passa para cima, fica 8x, 3y mais 2z. Podia parar por aqui, mas dá para simplificar mais um pouco, porque olha só, isso é o que a gente queria, certo? A gente começou com o objetivo de obter μ para quaisquer abundâncias químicas, né? Qualquer combinação, x, y, z. Mas veja, isso aqui não é independente entre si, né? Se eu disser o tanto que tem de hidrogênio e hélio, o z fica determinado, obviamente, porque tem que somar para 1. Então, na verdade, já que, né, x mais y mais z é 1, no lugar de z, você pode pôr 1 menos x menos y. Então, vamos lá. Então, nesse z aqui, você coloca 1 menos x menos y. Aí faz a conta, aí ajeita os termos, blá blá blá, resulta que μ é 4 sobre 6x mais y mais 2. Por que tem essa última passagem? X, y. Tá, ainda tem mais passagem, porque agora a gente vai fazer uma nova suposição,
que é... Bom, isso aqui eu estava só rearranjando os termos, né? Enfim, dava para dividir tudo por 2, se quisesse. Aí também, podia parar aqui e pronto. Mas dá para fazer ainda mais uma aproximação, que é a seguinte: vamos desprezar completamente os metais, né? Então, quer dizer, essa daqui é um pouquinho mais correta. A próxima é uma aproximação ignorando os metais. Então, se os metais forem totalmente desprezíveis, aí z igual a zero, aí por sua vez não precisa especificar tanto x quanto y, né? Porque se z igual a zero, escolhido x, o y fica determinado. Aí o y é 1 menos x. Então vamos fazer isso, né? Se não existe zão, pode pegar aqui e no lugar de y colocar 1 menos x, que é o que está feito aqui. Aí rearranja os termos, lá, chega nessa resposta que o peso molecular médio é 4 sobre 3 mais 5x. Agora, cuidado, para que isso serve, né? Quais são as aproximações? Primeiro, está ignorando os metais, já começa por aí. Segundo, isso daqui só vale para um gás totalmente ionizado. Um gás totalmente ionizado. Então, cuidado, se for um ambiente astrofísico onde tem gás neutro, né, lugares que são mais frios do que 10 a 4 Kelvin, mais ou menos, aí isso aqui não usa. Aí é uma outra dedução lá, que eu não vou fazer aqui, mas é uma conta análoga. Então, essa conta específica, ela serve para gás totalmente ionizado. Por fim, não vai ter muita variedade de quanto isso vai valer na prática. O que eu quero dizer, né? Então isso aqui acabou dependendo de uma única coisa, x, que é a fração de massa do hidrogênio. Mas a fração de massa do hidrogênio, quando o universo começou, era 0,76 e 14 bilhões de anos depois, em média, caiu para o quê? 0,74, sei lá, algo por volta disso. Ou seja, para a maior parte dos fins, esse número x aqui vai ser basicamente 0,75, não varia muito. Aí coloca aqui, faz a conta, resulta que na prática o μ vai ser sempre 0,6 para um gás típico, né, ionizado. Quer dizer, eu estou falando aqui para as coisas que importam para estudar o gás do meio intraaglomerado, né? Se estiver mexendo com interiores estelares, aí vê lá, pode ser outras coisas. Mas para fins de estudar o gás do meio intraaglomerado, ele é sempre ionizado, a abundância dele é essencialmente primordial, mudou muito pouco, então basta usar μ igual a 0,6. Em lugares onde tiver gás neutro, por exemplo, no gás do meio interestelar, onde tem gás neutro, aí tem que tomar cuidado, é uma outra conta. Só para adiantar, vai resultar num número que é o próximo do dobro disso, perto da unidade. Enfim. Ok, então essa foi a explicação de onde veio o peso molecular médio e como calculá-lo, pelo menos para a situação de gás totalmente ionizado. E por fim, tem um assunto aqui que não é exatamente sobre aglomerados necessariamente, na verdade é sobre galáxias em geral no universo, que é o assunto da função de luminosidade. A função de luminosidade, você pode pensar que é como se fosse um histograma que te diz quantas galáxias tem de cada luminosidade. Quantas galáxias tem de cada luminosidade. Então essa função que você está vendo aqui é como se fosse esse histograma que eu falei. No eixo horizontal você tem as luminosidades indo da baixa para a alta. E aqui você tem alguma espécie de contagem de galáxias. Na verdade é número de galáxias por intervalo de luminosidade. Eu falei número, né? Densidade espacial, que seja. Então número de galáxias por volume por intervalo de luminosidade. Mas qualitativamente falando, aqui de maneira grosseira, é como se fosse quantas galáxias tem. Aí qual que é a aparência dessa função? Bom, é mais ou menos algo que a gente poderia esperar, né? No sentido de que as galáxias de baixa luminosidade são mais comuns e as galáxias de muito alta luminosidade são raras. Tudo bem? E a parametrização da função de luminosidade é essa famosa função aqui de Schechter, que chama. Então vamos ver como é que é a dependência funcional. Então repara, é uma função, né, um phi de L. A variável independente é só uma, é o L, né, é a luminosidade, de L pequeno para L grande. Só que tem várias constantes. Primeiro,
tem esse φ estrela que meio que dá a normalização dessa curva, se ela é mais alta ou mais baixa. É uma constante φ estrela, que vai ser lá, enfim, da mesma dimensão do φ. Aí tem essa constante alfa que dá a inclinação desse pedaço da curva. Ok? Porque veja, né, tem dois termos aqui. Primeiro tem uma constante, mas aí depois tem esses dois regimes. Tem uma parte onde a luminosidade vai como se fosse uma lei de potência. Então, num gráfico log-log, é uma reta com inclinação do expoente, que é alfa. Esse é o regime de baixas luminosidades. E aí, depois de um certo momento, depois de uma certa luminosidade, aí o comportamento é um decaimento exponencial bem rápido, né? Um exponencial de menos L. Aí veja, o alfa, então, ele dá essa inclinação, né, no regime inicial aqui, antes da quebra. E aí o L estrela, que é um outro parâmetro, é uma constante, o L estrela, ele mais ou menos dá o joelho dessa curva, ou seja, onde que acontece a mudança de regime. Então, mais ou menos a partir do L estrela, é onde o comportamento exponencial domina. Em outras palavras, galáxias mais luminosas do que L estrela vão ficando cada vez mais raras, exponencialmente. E galáxias de baixa luminosidade também é nesse sentido, né? As mais luminosas têm menos, só que diminui mais suavemente. Enfim, então essas coisas são constantes. Φ estrela é um número, alfa é um número, tipo -1, mais ou menos, e L estrela acontece de ser mais ou menos próximo da luminosidade da nossa própria galáxia. Não é de propósito, enfim, ou seja, a Via Láctea por acaso acontece de ser do porte dessas galáxias aqui, galáxias L estrela. Bom, só um comentário esquisito nomenclatura. Esse estrela aqui é um asterisco, né? Não tem absolutamente nada a ver com a palavra estelar, né? Assuntos de estrelas, né? Enfim, é só um asterisco. Ok, então a função de Schechter. E só para constar, tem aqui a mesma coisa escrita das duas formas, né? Em termos de luminosidade, que foi o que a gente acabou de ver, ou em termos de magnitude. Então, eu não vou fazer as passagens, mas fica aí como exercício. Dá para pegar essa função que a gente tinha escrito e dessa forma, e aí reescrever em termos não de luminosidades, mas de magnitudes. E por último, um rápido comentário sobre esse assunto aqui, que às vezes é chamado de Malmquist Bias, é um viés de seleção, né? Tem muito disso na astronomia. Que é o seguinte, quando você está observando uma amostra de galáxias, pensa assim, isso aqui é um gráfico de luminosidade em função da distância. As galáxias que estão próximas, você consegue observar todas, em princípio. Tanto as de baixa luminosidade quanto as de alta luminosidade. Isso para as galáxias próximas. Mas conforme você vai indo para galáxias cada vez mais, para distâncias cada vez maiores, chega uma hora onde você começa a perder as galáxias de baixa luminosidade. Elas deixam de ser detectáveis. Elas estão abaixo do limiar da detectabilidade. Já as galáxias muito luminosas, que estão naquela mesma distância, essas sim continuam sendo detectáveis. Aí percebe que isso introduz um bias na amostra de galáxias, ou seja, se você tiver uma amostra de galáxias observadas e for uma amostra limitada por magnitude, ou seja, você observou tudo que tinha jeito de observar até o limite, né, mínimo da detectabilidade, você vai estar amostrando as galáxias luminosas até distâncias grandes no universo, e as galáxias de baixa luminosidade vão estar sendo subamostradas, ou seja, você vai estar fazendo uma contagem onde faltam galáxias de baixa luminosidade na amostra, não por uma característica real do universo, por um viés de observação, né? Um viés de seleção. Então esses bias observacionais, né,
tem sempre que ter em mente, eles estão sempre presentes na astronomia. Bom, então esse vídeo termina por aqui. Obrigado pela atenção, pessoal.